tarde, estamos aqui com Mesa para Dois. E esse ano melhor do que ano passado, porque ano passado muita gente não tinha coragem de sair de casa para dar entrevista e tal, por causa da Covid, mas esse ano o pessoal tá mais corajoso, né? Ele já teve aqui. Eu tô começando a entrevistar os secretários de Itabuna, que é uma cidade que tem 30 anos de atraso para tirar ou mais, e nós temos uma gestão com a cara nova, né? Desde Augusto, que ao longo desses últimos anos a gente só teve 3 prefeitos basicamente, até o secretariado também, né? Tirando o quê? Mariana, Alcântara e Ricardo Xavier, que já passaram pela prefeitura, mas a maioria é nova, é jovem e tem uma cabeça boa, né? Guinho, você prefere que chame de Guinho mesmo? Porque Guinho. Eu me confundi porque no release da prefeitura saiu Ederson Bruno. Eu falei, quem é esse cara? Não sei quem é esse cara. Ô Guinho, você começou como vereador, né? E agora você vai para secretário. Eu queria saber o seguinte: você já sentiu assim, mais ou menos, qual vai ser a principal diferença entre estar na Câmara e estar na prefeitura? Primeiramente, boa tarde, né, Marcelo? Boa tarde a todos os ouvintes. Satisfação em estar aqui e concedendo essa entrevista. A gente, durante esses 4 anos como vereadores, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco o funcionamento do Poder Legislativo, né, que eu traçava com uma maior dificuldade, era tentar apresentar à população a função do vereador, né, que não deve se confundir com a do Poder Executivo. Que a população muitas vezes espera que o vereador ali que mora em determinado bairro, ele tem que ser o prefeito daquele bairro. Resolva as coisas, buraco, exatamente. Tudo. Então acho que essa era a maior dificuldade. E agora, estando no Poder Executivo, né, as coisas mudam. A gente sai da condição de cobrar, de fiscalizar, para agora executar. Então tudo aquilo que a gente apresentou como uma problemática na cidade de Itabuna durante os 4 anos, que me coloquei na condição de oposição à gestão anterior, agora a gente tem que buscar ajudar o prefeito a resolver. Né? Eu fui convidado pelo prefeito Augusto Castro para estar secretário de esportes, né? Uma missão gigantesca. Afinal de contas, nós nos últimos 4 anos, Itabuna ficou sem secretaria de esportes, né? Foi a única vez desde sua criação. Sem contar que nós já estamos há mais de 20 anos fora do normal de Itabuna, que sempre foi uma cidade com muito time, muito atleta, muita competição, etapas estaduais, etapas nacionais, a gente não tem mais nada. Mais nada, exatamente, porque além de não existir o fomento ao esporte mesmo, né, o esporte não chega até as comunidades de forma promovida pelo poder público, pelo município, nós não temos o apoio às pessoas que promovem. Exatamente. Não é? Porque quando existe a dificuldade da criação ou da execução de qualquer tipo de atividade ou projeto desportivo, no mínimo que você deve fazer é apoiar quem tem condição de fazer. Né? Agora mesmo vai ter um campeonato, uma etapa do Brasileiro de Apneia aqui em Itabuna, natação, né? Que vai acontecer aqui na cidade, e nós tivemos em reunião com o coordenador. Então, tudo pronto, só precisa de um apoio para que aquele evento aconteça e o município seja conhecido, porque nós estaremos aqui. E às vezes é pouca coisa, né? Pouca coisa, ao pedido deles mesmo, um socorrista. Né? Então, qual é a dificuldade? Muitas vezes se travava, né? Fechava as portas, se colocava empecilho. Então, são coisas como essa que a gente precisa começar a mudar. Aqui eu já recebi queixa de secretário que não recebia quem queria fazer evento que ia na FIC, a FIC só queria saber da cultura e não queria saber do esporte. Ou então chegava lá, a FIC queria pegar um evento particular, transformar no evento dela. Sim. Praticamente roubar o evento da pessoa, né? Então, assim, isso inviabilizou muito o esporte. O investimento praticamente foi zero, né, nos últimos anos. E isso fez com que o nosso esporte ele fosse carregado para falência. Né? Então, até os grandes eventos que são considerados como carro-chefe da gestão, a exemplo do Interbairros, não é que ele acontece. Eu conversava isso ontem com o servidor efetivo, né, o Paulão, ele falava: a expectativa se atende, mas a maneira que é conduzida, né, poderia ser bem melhor. E Paulão conhece bem lá. Exatamente. Então, os nossos servidores efetivos, né, têm contribuído
nesse momento de construção dessa secretaria, reconstrução. Eu tenho solicitado aquelas pessoas que nós nomeamos como cargo de comissionados. Nós iremos apresentar um calendário desportivo que é importante para a cidade, sabendo que algumas atividades poderão ser executadas e outras não devido à pandemia. Sim. Né? Se a gente diminui o nível aí de pessoas... Ou então sem público. Sem né? público. Então, algumas atividades que as pessoas têm como expectativa, infelizmente nós não poderemos executar a depender da quantidade o de Interbairros é possível, não? Porque assim, é difícil controlar que não vá torcida pro campo. Não, né? e o protocolo, Marcelo, é muito extenso, né? Por exemplo, o time que está jogando hoje, seguindo os protocolos, testa todos os jogadores. Se o teste der positivo, aí você tem que fazer aquele teste, o SWAB, que é mais, né? Tem que sair de imediato, e aí se confirmar, e tem que já isolar todo mundo. Então é um protocolo não muito tem extenso. vestiário, não tem Exatamente, nada. Né? Tá? E hoje nós temos um estádio, né, que a gente interditou agora, que já estava interditado pelo Corpo de Bombeiros, mas estava em uso, mesmo com essa mesmo estando interditado. E nós, assim que assumimos a secretaria, paralisamos todas as atividades que estavam acontecendo no campo, para não colocar ninguém em situação, né, de um acidente. O estádio, inclusive, quando o Barcelona de Ilhéus foi criado, o Wellington, que é o presidente, o criador do clube, que é um clube empresa, o Wellington esteve no estádio para ver com opção, já que o de Ilhéus estava interditado, ele se assustou com o que ele viu. Sim. Não, Diz que a coisa é assustadora lá dentro. Assustador. Né? Aí a gente está focado com isso, conversei com o prefeito, né, para a gente colocar aí como nessas metas iniciais da secretaria e da gestão, para a gente tentar colocar o estado em condições de funcionamento. Não é uma coisa que é fácil, né? Como, por exemplo, a Vila Olímpica. A vila estava em total abandono, né? Mas quando eu entrei na vila, eu percebi que pelo menos o projeto aquático nós tínhamos condições de retornar. Era mais limpeza. Que era a limpeza geral, né? A poda das árvores, o que iluminação. Tá pior lá, Guilherme? Hoje o ginásio. O ginásio e as quadras poliesportivas da área externa, né? Que está em total condição não tem condições de uso. Então ali a gente precisa aguardar realmente. E 4 anos atrás estavam em condição de uso. Tava. Teve competição lá. Exatamente. Mas na verdade na vila, ela não existia necessidade daquele espaço chegar naquele nível. Porque era manutenção. É isso que eu tô falando. 4 anos atrás ela tava ok. Não custava nada passar de vez em quando e limpar, né? Exatamente. Já que não ia usar. E aí os tacos do ginásio, por exemplo, manutenção, sempre que soltasse alguma coisa do tipo. Mas não, foi deixando cada vez mais, né, indo ao estado de além destruição. De não usar, não manteve. Não manteve. Então hoje o ginásio ele não tem condições de uso, né, nem as quadras externas. A piscina, nós vamos fazer a limpeza dela, né, que está parada aí durante esses anos todos, né, sem uso. E vamos fazer a limpeza dos vestiários da piscina para tentar tocar o projeto da natação e da hidroginástica agora. Que inclusive natação em Itabuna sempre foi forte em natação. Sim. Né? Sempre teve campeões baianos, né, de natação. Tem Marluce é campeã sênior nacional. Sim. Né? Minha golfinha, nada pra caramba. Então, assim, natação era muito forte em Itabuna. Com certeza. Né? E a hidroginástica, na época que funcionava, era muito falada, era muito elogiada. Exatamente. O pessoal gostava de ter hidroginástica lá. E a gente vai fazer hoje, né? Estamos em diálogo conciso. Devido à pandemia, nós não podemos ter aglomerações, então temos que seguir também. E você tem Júnior lá dentro. Né? Exato. Nós vamos fazer essa descentralização, né? Para as pessoas que moram lá para o lado do bairro de Fátima. Tudo bem que cultura também às vezes tem a ver com esporte às vezes tem a ver com cultura, mas não funciona do ponto de vista administrativo, né, Guilherme? Exatamente, até porque o grande problema é quando você coloca à frente da FIC, né, a fundação, alguém que não tenha um certo interesse em investir naquele segmento. Né? E aí você foca em um. Segmento, então, né? é a mesma coisa eu falava da segurança com o trânsito. Né? Eu sempre dizia para o prefeito, ainda candidatos, eu falei, eu acho que a segurança precisa sair do trânsito. Também sempre achei que não tinha nada a ver uma coisa com a outra.
Então a segurança, alguém que trate da segurança, fique focado só naquilo, investimento, recurso para a segurança pública, e que é de obrigação do Estado, mas que o município tem uma guarda municipal, né, com poder de polícia, que precisa de investimentos. Então alguém cuida da segurança e a gente vai botar alguém para cuidar do trânsito, né? Fazer... Uma coisa que eu percebi nas suas primeiras ações foi que você já começou fazendo ela coordenada com outras secretarias. Sim. Né? Eu acho que isso é uma coisa também que sempre faltou em Itabuna. Esse trabalho conjunto. Exato. Cada secretaria fazia a sua coisa separada e isso não funciona tão bem. Isso tem sido de forma geral, né? E quando você me pergunta com relação a essa diferença, eu acho que é uma coisa que tem sido positivo, né? Que eu tenho percebido no executivo, né? Que a gente bateu muito nessa questão da gestão compartilhada, né? Não só o prefeito com os seus secretários, mas sim com toda a comunidade, com as pessoas, com as representações, né? Fazer essa gestão participativa. Eu sempre digo que quando a gente dialoga com essas pessoas, com os setores, nós temos a oportunidade de errar menos. Né? Então, por quê? É uma construção. Então, dessa forma, essas ações, a nossa secretaria, com a Secretaria de Infraestrutura, né? Com o setor de manutenção, supridores de manutenção, fizemos a manutenção da vila. Vamos para o estádio, vamos fazer a recuperação do céu, depois vamos partir para recuperar o céu. A gente nem ouviu falar do céu nos últimos anos, nem lembrava que ele existia mais. Não, sério. Tem gente que não conhece, eu levei. Sério, porque foi inaugurado e não se falou mais nele. E tem um teatro dentro do céu, né? Pois e as pessoas tem tudo não sabem no céu, disso. tem muita coisa no céu, né? Então é muito triste quando você vê um equipamento como aquele, que você não acha em outro lugar em Itabuna, né? E abandonado. É um negócio especial. Ele nasceu para ser uma coisa especial. E Itabuna simplesmente desprezou ele. Desprezou. E a gente vai... Guinho, como é que estão as quadras? Porque eu lembro que Ivani recuperou boa parte das quadras e construiu algumas. Mas de lá para cá, eu não sei se teve manutenção. Como é que estão as quadras? Não houve manutenção. E o que aconteceu foi o mesmo cenário dos demais equipamentos esportivos, abandonados. Né? E a gente sempre cita, né, Itabuna, uma única quadra, que é aquela ali do Banco Raso, é que tem aro de basquete. Mas também porque o pessoal que usa cuida um pouco também. Exato. Né? Então, a gente precisa buscar essas... Hoje mesmo eu solicitei ao departamento de projetos que a gente possa emitir um comunicado a todos os representantes desportistas, né, que nós iremos fazer um cadastro, né, com todas as pessoas que representam determinadas modalidades no esporte em Itabuna, né, para que eu conheça e saiba qual o nosso tamanho no que se diz respeito ao esporte em Itabuna, né? E quem é essa pessoa que representa o futebol feminino, quem representa a natação. Tem as academias de judô, de karatê, de jiu-jitsu, que a gente não sabe quantas são. Exato, e a gente criar essa organização, porque, Marcelo, tem um crescimento em Itabuna de novas modalidades, não é, que há poucos anos atrás não eram praticadas. Né? Você vê que o crescimento do futevôlei é algo que está sendo gigantesco em Itabuna, com poucos espaços para a prática do futevôlei. Né? Você tem na BB ali, que é um clube fechado, aí para espaço público você tem apenas assim ali na Beira Rio. Né? E aí no Jardim Primavera, há coisas desenvolvidas pela própria comunidade ou pela associação de moradores. Mas você não tem, por parte do poder público, até o momento, um apoio à manutenção. E uma coordenação também, né? Exatamente. Eu vou fazer um intervalozinho aqui para ver se a gente consegue um café. É bom. E a gente volta já. Vai daí, Paulo. Morena FM. Mesa pra dois. Estamos de volta com Mesa para Dois. Vocês ficam aí nos comerciais e a gente continua conversando aqui e os assuntos vão para tudo quanto é lado, viu, gente? E tá comentando aqui agora de que Itabuna tem até esportes que não são tão comuns, como o rugby, né? E que o que falta para o pessoal praticar é espaço e o mínimo de apoio. Aí eu ia comentar agora com o Guinho o seguinte, que o futevôlei, por exemplo, que está em alta, se tiver mais 1 ou 2 espaços nos bairros, ele tende a crescer, né? Com certeza, com certeza. E assim, dentro da proposta, né, do governo do estado, da reforma geral da vila, né, nós temos a construção de uma nova quadra ali de futevôlei, assim como um campo sintético na área externa de futebol. Legal. Né? Então, com a reforma feita pelo governo do estado, a gente vai ter a inserção de mais pessoas dentro da vila praticando esporte. E eu tenho conversado muito com o secretário Almi Melo, né, com relação às quadras poliesportivas
e as quadras de futevôlei e vôlei de areia, né, que precisam serem ampliadas na cidade ou reformadas, porque também melhora a questão visual, né? Nós temos na Beira-Rio 2 quadras, né, ali próximo à Alameda da Juventude. Nós temos a quadra ali no Banco Raso, nós temos uma outra quadra na cabeceira da ponte do outro lado. Então temos uma quadra de areia ali, todas em situações precárias, mesmo acontecendo a reforma da Beira-Rio, que aconteceu recentemente, não houve a manutenção das quadras. Então acho que a gente precisa recuperar esses espaços para que a gente estimule a população a praticar o esporte e também melhore o âmbito visual, né, da nossa cidade. Acho importante também esse cadastro que você vai fazer, porque a gente vai ter uma ideia melhor, né, do que dá para fazer com o esporte na cidade. Com certeza, e a quem reportar, né? Porque a gente muitas vezes quer fazer uma determinada ação, mas, e como eu disse anteriormente, de forma em conjunta, discutindo com quem está inserido na determinada categoria ou modalidade, a gente pode fazer algo muito melhor, né, para os atletas. Então a gente precisa entender quais são as representações que nós temos. E as necessidades, exatamente, também de cada um. Exatamente. Então a gente precisa criar um calendário desportivo também dialogando, ouvindo as pessoas que estão em determinadas modalidades, né? Então, eu tenho uma previsão de ações para o futevôlei, mas se eu não dialogo com as pessoas que praticam o futevôlei, a gente pode fazer um campeonato que não vai agradar quem praticam o esporte. Precisa ser com quem é da área, com quem é inserido nessa modalidade, né? Então, esse diálogo, a gente tentou montar uma secretaria diversificada, né, com pessoas de todas as categorias, para que a gente pense esporte de forma geral, né, e também como política pública. Né? O esporte é política pública e a gente vai mostrar que... O que vai dar para fazer de imediato na área de esporte? Em termos de movimentação, ou de evento, ou de coisa assim? Na questão além do cadastro, né? De eventos, né? Além desse cadastro, a gente vai ter o retorno do projeto aquático, né? Como eu disse anteriormente, Vila e Ciso, né? Nós estamos em diálogo com a Secretaria de Trânsito, né, para que nós iremos criar o passeio ciclístico dentro da cidade, né, tanto para as associações, que as pessoas que já são ligadas a essas, nós temos várias, né, de pedal, e também a família, a pessoa que gosta de andar de bicicleta, participe desse passeio ciclístico, né. Nós vamos criar existe já, né, de outras gestões, aquele bloqueio ali na Beira-Rio no domingo, né, à tarde. Funcionava bem. Exato, para o lazer, né, que aí a pessoa vai de bicicleta, de patins, brincar com seu filho ali durante o dia. Funcionava bem, o pessoal gostava de ir lá. E a gente vai fazer o seguinte: pela manhã, na Praça da Beira-Rio, nós vamos fazer atividade esportiva, funcional, crossfit, dança, e pela tarde o lazer, né, bloqueando a rua, fechando a rua com a... Praça da Beira-Rio que você fala é Rio Cachoeira. Isso, do lado de cá. Certo. Rio Cachoeira, para que é Lenilson Chaves agora, né? Não sei. Pra mim é Rio Cachoeira, então não ouvi falar da mudança. Para que a gente tenha pela manhã as atividades esportivas e pela tarde o lazer. Né? Isso é uma parceria com a Secretaria de Transporte, né? Transporte e Trânsito. Tanto essa ação no domingo, como também o passeio ciclístico será apoio com o transporte e trânsito. Como eu disse com você, né? A gente vai precisar das secretarias para que a gente possa desenvolver os nossos projetos. Eu vou aproveitar e fazer 2 perguntas que os ouvintes queriam saber. A primeira é sobre os ônibus, né? Que vergonhosamente Itabuna é uma cidade desse porte sem ônibus. Parece uma vila do fim do Amazonas. Né? Como é que está essa questão de ônibus, Guilherme? Desde quando nós ganhamos a eleição, né, no dia 15 de novembro, o prefeito começou a discutir em relação ao retorno do transporte coletivo. Né, a proposta, a ideia do prefeito seria que de imediato, né, no início da gestão, os ônibus estivessem prestando serviço à população. Só que quando assumirmos o mandato, que o prefeito começou a dialogar com as empresas, representantes das empresas, né, foi percebendo algumas dificuldades, assim também como secretário de trânsito, né, e o prefeito tem falado muito que não quer prestar um serviço sem qualidade. Lógico. Né? Então o serviço prestado precisa ser de qualidade. É isso que a população espera. Né? Então, como não chegou a um denominador comum naquele momento, o prefeito ontem publicou o decreto, né, de calamidade no transporte público,
e a qualquer momento aí pode estar sendo feito um contrato emergencial com a nova empresa, né, que prestará esse serviço. E as duas que estão, nenhuma das duas vão continuar, né? Aí está sendo feita a tratativa, mas o que não pode acontecer é, diante dessa discussão, a população ser penalizada. Não, tem que ter uma coisa emergencial. Isso então aí, o prefeito agiu de forma muito sábia, né? E como todas as ações que tem tomado até aqui, e vai fazer esse contrato emergencial, e logo, bem próximo, né, a gente vai ter aí o serviço de uma empresa prestando um serviço emergencial para a nossa população. Beleza. A outra pergunta, que também era minha, eu já ia fazer, né? Porque além de secretário, você também é vice-prefeito, né? Então você tem também uma visão geral da prefeitura. A questão de auditoria. Porque Augusto falou um negócio que eu achei bacana: não vamos olhar pelo retrovisor, o que funciona bem para quase tudo, mas tem que dar uma olhadinha no retrovisor para ver os defuntos que a outra gestão deixou por aí, né? Os esqueletos. Vai ser feito isso? Olha, nós tivemos uma reunião, acho que na sexta-feira, o prefeito convocou uma reunião com todos os secretários, mas tem sido constante, né, até nesse primeiro momento de arrumar a casa, né, onde foi colocado tanto... Aliás, a própria casa da prefeitura tá ruim, né? Tá ruim, precisa de reforma, né? Os espaços ali, né, é totalmente insalubre. E o que foi passado pelo controlador, pelo nosso secretário da Fazenda, pelo secretário de Gestão e Inovação, né, como foi encontrado, assim como as demais pastas, né? Então já foi citado pelo prefeito, né, que será feito essas auditorias internas, né, em cada secretaria, né, ali, né, o que existe a necessidade, né, para que a gente possa ter esse trabalho aí, entendendo como nós estamos pegando, né? Isso é, por exemplo, uma coisa que foi citada. Até para não ser responsabilizado por coisas da gestão passada. Nós tivemos aí dezembro e servidores, né? Muitos servidores sem salário. Então, agora em janeiro, né, o prefeito já pagou o que faltava da educação, hoje já iniciou o pagamento dos demais servidores. Então você vê que algumas situações que foram colocadas, né, que logo mais serão apresentadas, que essa auditoria é necessária. Eu tenho certeza que o prefeito vai seguir por essa linha, porque tem buscado realmente fazer gestão na cidade. Eu tô doido para entrevistar a Lívia da saúde. A Lívia, né, que é da saúde. Muito técnica. Porque a Lívia talvez possa me responder o mistério que vem desde o ano passado, que é o seguinte: primeiro tem um dinheiro que não tem nada a ver com ela, que foi um repasse da participação de Itabuna no pré-sal. Sim. Foram 19 milhões. O prefeito de Itabuna sequer disse que tinha recebido. Foi recebido, não falou o que foi feito com ele, ninguém sabe o que foi feito com esse dinheiro. E da saúde tem mais ou menos 70 a 80 milhões que veio para as ações de saúde, né? O secretário de saúde, de um tempo atrás, um daqueles 200 que passaram pela gestão, prestou conta de 6 e uns quebrados. Isso. E está faltando prestar conta de uns 60, 70 milhões que deveriam estar na conta, né? Sim. Já que não foi feito nada. Então a Lívia talvez possa... Eu não sei se ela já começou a destrinchar esse mistério aí. A secretária, né? Nós temos hoje a secretária Lívia, doutora Lívia, e a subsecretária, né, também, que estão empenhadas, né, nesse desafio gigantesco que é arrumar a saúde. Esse é um dinheiro que a gente tem que saber o que foi feito com ele, né? Exatamente. E eu até porque verba federal pode sobrar para Augusto, se também não descobriu onde foi feito, né? A secretária, ela está inteirada, né? Eu acho interessante realmente uma entrevista com ela. Nós temos algumas ações que serão feitas, como reforma de posto de saúde, né, das unidades. Então, algumas ações a secretária já tem para apresentar. Eu vi que ela chegou com vontade. Com muita vontade, muita vontade. Muito empenhada em arrumar. Então, acho que essa entrevista vai ser também não vai ser fácil, Viguinho, porque a parte de postos de saúde, rapaz... Não, a situação... Aliás, você como vereador fiscalizou várias vezes postos de saúde, demais, né? Eu acho que eu lembro de várias visitas que você fez, que a gente noticiou, de visita sua, né? Nos postos, faltava tudo. E nós ficamos 4 anos aí no mandato de vereador denunciando essas questões dos postos sempre, né? E a gente cobrava a cada quadrimestre, né, que existia a prestação de contas para a Secretaria da Fazenda, não mandava, sempre lá a aplicação
na saúde atendendo o limite constitucional, ou todos os recursos sendo destinados, mas a gente não via melhoria no serviço. Né? Então você tem postos, dois que eu cito, né, que é o Lourdes Alves, que é ali no Jardim Primavera, e você tem um posto de saúde ali onde funciona no Centro Social Urbano, né, que foram uns 4 anos, né, de muitas queixas, né, a população sendo penalizada. Então nesse momento, né, a secretária vai ter esse desafio aí. Eu lembro de uma notícia que a gente deu de uma médica que foi num posto de saúde que fica lá acho que no Jardim Primavera. Ela se recusou a trabalhar porque não tinha luva, isso na pandemia. Sim. Não tinha luva, não tinha álcool, não tinha sabão, não tinha nada. Não, a situação do Lourdes Alves é realmente precária, né? E a gente tem certeza que eu vi lá, né, entre os que serão reformados, o Lourdes Alves está inserido. Mas para não roubar o espaço de Lívia, quando ela vier eu não aqui, posso estar falando das vamos voltar para o esporte para saber o seguinte: você tem algum plano para atrair competições de fora, estaduais, nacionais? Não, com certeza. Inclusive, depois que ajeitar nessa pandemia, né, a gente já está conversando até com o meu presidente estadual, né, que foi responsável, por exemplo, pela lei em Salvador, que trata sobre os jogos online, né? Os jogos virtuais, que está sendo ascensão nessa pandemia. Inclusive vai ter um campeonato baiano, né, de jogos virtuais. São Paulo, a secretaria vai promover. E o público desses jogos é um negócio impressionante. Pois é muito grande. Esses jogos as finais são em estádio. Pois é. E aí a gente tem conversado muito, eu conversei hoje também com o nosso departamento de projetos, né, precisamos dialogar com tanto o vereador Joceval Rodrigues, né, como as representações em Salvador, que as pessoas que representam o esporte, né, esporte, que é os jogos eletrônicos, né, porque já que estamos num momento de pandemia, onde nós não podemos promover nenhum evento com aglomeração, e está numa crescente dos jogos eletrônicos, né, para a gente trazer para Itabuna também, né, o fortalecimento dessa categoria. Eu vou suspender o jogo aqui no instantinho para uns comerciais, a gente vai pegar um café e já volta. Vai daí, Paulo. Mesa pra dois. Só quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso. Só quem lê a região tem jornalismo investigativo. Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina. Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas, todo dia na internet. aregião.com.br. Mesa para dois. Estamos de volta com Mesa para Dois. Estava aqui falando de coisa que não tem nada a ver com esporte, né, com prefeitura, mas é assim mesmo. E aqui no Mesa para Dois, a conversa ela não é rígida, não é fechada, não é uma entrevista, é um bate-papo. Então eu às vezes puxo assuntos que não são daqui, mas são interessantes. Por exemplo, você cresceu aonde, Guinho? Em Itabuna. Itabuna, mas aonde, Itabuna? No bairro Vila Nália. Nasci lá. É lá que você brincava? Era lá. Na praça do Vila Nália, cresci lá. E tô lá até hoje, no mesmo lugar. É mesmo? É. Mas é a mesma casa? Só vim pra casa da frente. Eu morava no fundo. Mas é a mesma rua até hoje? A mesma rua, eu acho que a distância... Rapaz... Muito próximo, vizinho mesmo. E eu mudei pra essa casa que eu tô hoje em 2016, né? 2015, 2016. E tô até hoje. A vida toda na Vila Nália. A vida toda lá. Conheço todo mundo. A Itabuna mudou bastante, mas a vila mudou muito? A Vila Nália mudou agora, né? Nos últimos anos, alguma mudança, cresceu. O bairro cresceu muito, né? Que a gente tinha uma concentração ali próxima onde a gente mora. Mas o bairro cresceu muito para novo Vila Nália e tal. Teve um crescimento. Infelizmente, ele vai crescendo de forma desestruturada, desordenada. Como Itabuna toda. Né? Itabuna toda. Mas é um lugar que eu gosto muito de morar, né? Gosto demais daquele bairro, né? Nasci ali, cresci ali, minha família ali em volta, né? Meu avô é um dos fundadores do bairro, é João Mendonça, né? Até o saneamento básico ali, a questão de esgotamento foi feito na época de Ubaldo e ele era o encarregado de obra. O saneamento basicamente só foi feito na época de Ubaldo, né? Então, tudo foi feito, ele fala que tudo foi feito com o Ubaldo, então... E você estudou aonde aqui em Itabuna? Eu estudei no Colégio Caíque, ali no Kennedy Primavera, né? Do pré até a 4ª série. Aí na 4ª série eu fui na 5ª série do ensino fundamental, fui para Amélia Amado e concluí lá. Amélia Amado é aquele do lado estadual? Do lado estadual, que hoje é o Complexo Integrado.
Né? Eu estudei no estadual. Que na época que era bom. que agora, na verdade, é um só, né? Ficou na verdade completo. é um só agora. E aí eu estudei na Amélia até o 3º ano do ensino médio. Depois eu fui trabalhar na Nestlé. Na Nestlé ainda eu passei em Química. Por isso que fechou, você saiu de lá. Passei em Química na UESC, fui cursar Química. Química, cara? Química. Por que Química? Mas eu sempre gostei de Química, desde a escola, no ensino médio. As minhas melhores notas eram em Química. Mas eu nunca imaginei que ia cursar Química. Eu sempre falo que a minha professora de Química do ensino médio, ela me fez me apaixonar por Química e eu fui prestar o vestibular para Química. Passei em Química, comecei a cursar, ganhei eleição para vereador, ainda no curso de Química, mas com interesse de conhecer mais das leis para estar vereador, fui cursar Direito. Né? E aí me apaixonei pelo Direito e aí larguei Química. Você é um traidor, né? Você traiu a Química com Direito. Com Direito, aí estou cursando Direito. Tive que paralisar no momento que eu fui indicado para a comissão de orçamento, né? Que pesou a LDO, depois veio a reforma da lei orgânica. Né? E mais, a lei orgânica foi o que mais pesou, né? Eram muitas comissões. O vereador Júnior Brandão, né? Então o vereador Júnior Brandão era o presidente da comissão. E os trabalhos lá em relação à reforma da lei orgânica foram intensos. Né? E também, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, foram os momentos, os 2 últimos anos foram os momentos que a gente teve os maiores problemas na saúde. Sim. Né? E o que a gente sempre fala, o grande problema era que entrava secretário e saía secretário, todos com denúncias, né? Ou o prefeito denunciando. E era uma porta giratória, né? O cara entrava, ficava uma semana e ia embora, já ia embora. Outro. Então, o trabalho na Comissão de Saúde, eu convoquei todos os secretários. O único que eu não convoquei foi Isaac, porque ficou 2 meses, 3 meses, não deu nem tempo de convocar. Acho que pesou muito ruim para Itabuna também o seguinte, né? Quando a Covid chegou, a nossa saúde já era péssima. Já era péssima. Não, a gente começou, eu lembro que em março de 2017, eu assumi o mandato em dia 1º de janeiro de 2017. Em março de 2017 eu já apresentei a primeira denúncia na saúde, protocolada com a carta do então secretário Vitor, né? Que disse que existiam esquemas dentro da Secretaria de Saúde. Sim, eu lembro. Lembra disso, dessa carta? Lembro disso. Então na comissão. E ficou por isso mesmo, né? Ficou por isso mesmo. A gente convidou ele porque depois que você pede exoneração da secretaria, você não pode ser convocado. Só pode ser convidado. Nós convidamos para que ele esclarecesse a carta, mas infelizmente ele não quis comparecer. Né? Mas isso foi encaminhado às autoridades competentes, mas muita coisa que a gente entregou, ainda a gente espera que um dia o resultado venha. Né? Mas ficou muito tenso, então eu tenho que concluir o curso de Direito, né? Voltar para a faculdade agora para concluir esse curso. Agora você não vai ter tempo agora, mas né? Aproveitar que está na pandemia de faculdade à distância. Sim, à distância. Dá para estudar. A vida particular muda também sendo secretário, né? Não, muda. Ainda mais nesse início agora. O Alberto esteve aqui e disse que não tinha mais hora para chegar em casa. Não. Eu lembro que no dia 4, né, quando as atividades começaram, nós fomos para a missa. A missa terminou por volta das 9h30, 10 horas. Seguimos para a prefeitura. E eu saí da prefeitura no dia 4, quase 11 horas da noite. Pois né? E aí 7h30 eu já estava na vila, né? E só cheguei em casa à noite também. E nesse início deve estar uma rotina isso, né? Tá sendo comum. E assim, né, pelo fato de eu estar vice-prefeito e secretário, a gente não fica somente com a pasta. Eu tava... Você tem que se meter em tudo. Exatamente. Ontem eu estava na Roça do Povo, com a associação de moradores lá, tratando sobre a questão da agricultura familiar. Hoje já com os demais representantes. Então, isso tudo passando para o prefeito teve que viajar ontem. Não, viajar não, foi em Ilhéus, né? Receber o deputado Paulo Magalhães e o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas. Fábio Vida Boa. Eu compareci à Roça do Povo e liguei para o prefeito à noite, passei toda a situação, as demandas hoje novamente, né? E a gente vai passando, então, acumulando, né? Focado no esporte, mas ajudando o prefeito naquilo que for necessário. Por falar na sua pasta, eu vou cobrar eu vou comentar um troço que eu falo, sei lá, desde quando. Eu perdi a conta já, acho que desde o Baldo. Itabuna até hoje não tem um parque municipal, né? Exatamente. Que é um grande instrumento de lazer porque é gratuito. As famílias podem ir para lá sem gastar um centavo, passar o dia inteiro sem gastar um centavo. Então, assim, as cidades mais bacanas que eu visitei, todas
em parte eram bacanas porque tinha um parque Exato. municipal, né? E Itabuna não tem um lugar desse, com trilha para andar, trilha para bicicleta, parquinho, quiosque, um laguinho de preferência, não tem, né? Inclusive, né, a gente sabe que os desafios são imensos, né? Primeiro a gente precisa traçar as prioridades, e eu acho que nesse momento, né, o prefeito tem acertado em colocar a saúde como prioridade, né, o transporte, porque é um momento saúde, de pandemia, transporte, e as pessoas... Então, na sua pasta mesmo o esporte vai ter que ser prioridade. Exato. Sobre o lazer, por enquanto. Com certeza. Eu falei hoje também, né, na reunião, eu cobrava muito da ausência de espaço de lazer na cidade, né? Eu tenho 27 anos, como jovem, a gente não tem opção de lazer. É verdade. Não temos. Eu peguei uma época em que a gente tinha muito espaço de lazer. Sim. E não necessariamente espaço formatado. Porque, por exemplo, a Beira Rio era um lugar agradável de ficar, tranquilo, não tinha problema. Domingo juntava gente pra caramba ali na Beira Rio. Sim. Então a minha geração teve espaço. Agora a sua não tem nada. Não tem. Tem nada, não tem onde ir. Não tem. A gente... Eu acho que se pelo menos recuperar as praças e colocar o Wi-Fi nas praças, eu acho que já resolve boa parte do lazer, né? Agora as praças têm que ser como é que chama? Seguras para visitar. Por exemplo, minha filha adorava ir na Praça Rio Cachoeira. Depois que entrou Azevedo e companhia, a praça passou a ser tomada por traficantes e ela mesma decidiu que não ia mais lá. Não dá, Entendeu? Então, assim, se as praças tiverem boas condições, né, o pessoal tem pelo menos aquele lugar para ir bater papo, para qualquer coisa. E Itabuna tem algumas praças escondidas que às vezes eu descubro assim andando. Tem uma praça no São Judas, uma pracinha assim no meio de 3 prédios, mas é um lugar que se ajeitar fica bacana. Fica bom, né? Eu vejo assim, inclusive em uma das nossas visitas, né, o prefeito falou assim comigo, não foi proposta de campanha não, mas visitando lá o Fabiano de Cristo, né, que tem um espaço imenso, e ele falava, aqui dá para ser o parque da cidade, né, um lugar muito bacana. O espaço lá é grande. Muito grande, né, então, mas eu sei que o prefeito está empenhado, né, em resolver essa problemática de Itabuna, mas nós teremos tempo aí. Eu acho que se tiver ao nosso alcance, o prefeito vai estar buscando esse espaço, né? E inclusive a gente colocou, né, como meta, né, dentro da Secretaria de Lazer, a gente criar algumas caravanas, né? Isso a gente vai idealizar, criar o projeto para a gente levar para dentro das comunidades, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que está na periferia ou em bairros em Itabuna, que essas pessoas não vêm até o centro. Né? Quando eu falo eu tinha um projeto que não consegui viabilizar, de cultura na praça. Sim. Que na praça é um termo só genérico. Sim. Porque a ideia é levar para os bairros um cantor, um pintor, uma professora de dança e sentar com o pessoal para conversar como é ser cantor, como é ser professor, como é que eu faço, como é que eu começo, não sei o que, e depois ter a apresentação. A ideia era mais ou menos essa, né? Levar um escritor, como é que eu escrevo? Nossa, faz tal. E depois ter uma apresentação desse cantor, dessa dança, etc. Tinha a ideia desse projeto. Não é um projeto caro, é um projeto barato. E a ideia era levar justamente para esses bairros que o cara não tem como vir para o centro para ver alguma coisa. Verdade. Entendeu? Então, a gente tem certeza que nós iremos fazer muitas parcerias, né, que nos darão condições de fazer muito por essa cidade, né? E no o orçamento da sua pasta dá para trabalhar legal esse ano? Não, assim, a gente tem um orçamento que infelizmente a gente, de forma geral, enxugamos, né? Porque teve a redução, né? Queda na arrecadação. Por exemplo, a reforma de quadra é do orçamento da infraestrutura, sim, né? Sim. Eu digo o orçamento da sua pasta para os projetos mesmo. Não, o que tiver, aquilo que já é existente, o que eu fiz? Eu fiz nas nomeações. Nós colocamos, eu acho que 70% a 80% da Secretaria de Esporte são profissionais de educação física, né? Então, agora a gente vai dialogar com a prefeitura, buscar parceria com a Unime, com as faculdades, para os estagiários de educação física, né? Então, legal. Quem sabe que os projetos a serem desenvolvidos pela Secretaria de Esporte, a gente só precisa muitas vezes do pessoal. Exatamente. Entendeu? Então, com a estrutura que nós já temos hoje comissionado, nós vamos começar já os projetos, temos como tocar. Mas com essas parcerias,
a gente vai conseguir levar o esporte para as comunidades, não é aqui no centro mesmo, né? A gente pensa em fazer algo diferenciado, né, com essas pessoas que já praticam o esporte ali na Beira-Rio. Dá para formatar melhor aquela pracinha também ali do Góes Calmon, né? E essa parceria com as secretarias vai viabilizar, né, junto com a infraestrutura, não é, a manutenção dos campos de várzea, das quadras poliesportivas. Sim, eu ia falar dos campos de várzea, mas antes disso eu vou tomar um café e nós vamos esticar mais um bloco o programa, porque o papo com o Guinho tá muito legal. Vai daí, Paulo. Morena FM. Mesa pra dois. Estamos de volta com Mesa pra Dois. A gente já tava falando aqui de vacina, tá vendo? A gente vai e volta nos assuntos, mas é assim mesmo. Mas pra falar em vacina, Guinho, os eventos com público, você está deixando para o segundo semestre, né? Você estava me falando aqui. Exatamente. Como eu disse sobre a criação do nosso calendário desportivo, um dos meus pedidos foi que a todos esses campeonatos, os eventos, na verdade, que possam gerar qualquer tipo de aglomeração, que estejam previstos para o segundo semestre. Inclusive interbairros. Sabendo que poderá ou não acontecer. E poderá ser restrito também. Vai depender de como nós estaremos lá no segundo semestre. Então, nesse primeiro semestre, as nossas ações ficarão, né, de atividades, né, de oficinas a serem desenvolvidas nas comunidades, né, nos bairros e também na Beira-Rio, sem gerar aglomeração com o público. Né, as pessoas me pedem, Guinho, vai ter o torneio de futebol, vai ter o torneio de futsal, vai ter o Interbairros, vai ter tudo que nós iremos planejar, vai ser para o segundo semestre. E é complicado fazer sem público, porque o público vai aparecer do mesmo jeito. Vai aparecer, um futebol, por exemplo, que a gente tem previsão de fazer na Beira-Rio. Como é que você vai proibir? Vai aparecer. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado devido à pandemia. Né, e até mesmo quando você perguntou sobre a questão de orçamento e tal, nós sabemos que a Secretaria de Esporte ela funciona com o povo, né, com o pessoal e as ações, né, elas são de parcerias com as demais secretarias, né, desde a manutenção dos campos de várzea, desde a reestruturação das quadras, né, desde a manutenção da vila, como já iniciou o estádio, isso será em parceria com a secretaria. Vai bater lá em Almi. Chama Almi que ele Almi abre o bolso aí. Eu falei que Almi e Souza, né, que é o nosso superintendente de manutenção, vai ser igual o vereador lá, né? O vereador Costa resolve. Esse é outro que eu tô doido pra entrevistar, porque eu conheci muito o pai dele, que era amigo de meu pai. Sim. E eu, de certa forma, herdei os amigos de meu pai, né? E eu gostava muito de Almi. Sim. É um cara espetacular. Pois é. E aí eu tô doido pra conhecer o Almi Júnior, porque eu não conheço ele. Não conhece. Não. Eu conheci também logo depois da eleição, né, mas o pouco que já vi do secretário, do seu engajamento, né, demonstrando muita vontade de ajudar a cidade a desenvolver, né, ele que vem de Salvador, né, como secretário lá, é de Canavieiras, mas foi secretário em Salvador, né, bem avaliado, vem aqui com essa missão de ajudar Itabuna a avançar, né, e eu tenho certeza que o prefeito escolheu os melhores nomes, né, desde a nossa secretária de planejamento. Os que eu conheço eu gostei, os que eu não conheço me deram uma boa impressão. Exatamente. Eu fiquei muito feliz na nossa primeira reunião, já de apresentação de planos, né, que aí não foi entregue ainda os 100 primeiros dias dos secretários, né, porque nós estamos nesse período ainda de arrumar, mas a primeira reunião, as colocações do secretário, do controlador, do secretário da Fazenda, planejamento, infraestrutura. Eu acho que na condição atual tinha que se falar em 200 dias e não em 100. Eu acho meio difícil. Né? É um ano atípico para uma administração nova, tem que aprender onde estão as coisas. A gente estava falando aqui mesmo do prédio da prefeitura. O prédio da prefeitura está cheio de pepinos. Verdade. Não tem como trabalhar direito lá dentro. O Alberto já estava me falando que vai ter que fazer uma reforma lá. Tem que reformar. Né? E aí você vai reformar com gente trabalhando lá dentro. É complicado pra caramba, né? São muitas pendências que infelizmente poderiam ter sido sanadas, né? Mas caiu agora. A secretaria vai ficar lá dentro? Não, a gente hoje, eu tô na FIC, né? Provisoriamente, que eu tenho como previsão ir ali para onde é o núcleo territorial hoje da DIREC, em frente à vila. Ah, tá, em frente à vila.
Ali é um espaço muito bom, 6 salas. Pelo menos o prédio é mais novo. Isso, e nós estamos recente. próximos ao Itabunão, à Vila, que são os nossos maiores equipamentos esportivos. Né? Mas a gente não vamos fazer uma secretaria centralizada. Né? Nós teremos um departamento no CEL funcionando, nós vamos ter o departamento lá no CISO funcionando, vamos ter o departamento lá na DIREC, né? E estaremos também na FIC. E o CEL, a gente estava comentando aqui, eu nem lembro mais se foi no intervalo ou não, eu acho que foi, mas a gente estava comentando, o CEL é um equipamento fantástico que foi simplesmente ignorado, abandonado pela prefeitura. Exatamente. E é um negócio bacana, porque tem de tudo lá dentro, tem 1000 atividades pro bairro, né? Uma quadra poliesportiva que está sendo mantida pela comunidade, né? Pelos moradores. Né? Teatro, né? Teatro, tem half de skate. Pois é um equipamento maravilhoso. Tem um telecentro onde tinha aula de informática. Tinha um salão né? que tinha aula de dança. Tudo tinha. Mas com fé em Deus, a gente nos próximos meses aí, estaremos retornando com essas oficinas. Você falou uma coisa que me surpreendeu, porque eu realmente não sabia. A maioria dos campos de bairro são privados. Exatamente, né? A gente tem esse outro problema, né? Às vezes o presidente do bairro, o vereador que mora naquele bairro me convida, né? Vamos traz um campo sintético para aqui, reforma meu campo. Só que aí quando a gente chega no campo, não pertence, é particular. Né? Tem um campo, por exemplo, que é passagem, né? Os moradores passam por dentro do campo. Ali, eu tive na Rua de Palha. Se você faz uma ação naquele campo, por exemplo, na Rua de Palha, de colocar um alambrado, se você coloca o alambrado, você vai colocar na frente da casa da população, pessoal. Porque o povo mora dentro do campo. Colado nele. Então, muitas ações serão dificultadas por conta da localização, de como o campo se encontra, ou por não pertencer ao município, o terreno. Né? Eu estive no São Lourenço com o vereador Francisco, né? Já recebi reivindicação de outros vereadores, da própria associação de moradores, mas o campo ali não pertence ao município. Então a gente já está fazendo esse levantamento. Eu solicitei que todos os campos de Itabuna que são utilizados... Bairros vai ter que conversar com o dono, vai ter que fazer uma parceria, né? Então todos os campos eu pedi que fosse feito o levantamento, qual é o que é área do município, o que é utilizado como campo, mas não pertence ao município, tem um dono. Esses campos que pertencem ao município, dá para fazer alguma coisa diferente neles, não? Tipo, sei lá, um vestiário ou uma arquibancadazinha, alguma coisa assim, não? Tem espaço para isso? Eu conversei com o Davidson Magalhães, que é quem responde pelo esporte no estado, e isso nós vamos buscar mais essa aproximação para tentar efetivar isso. Ele está devendo aqui. Além da Vila Olímpica. Está devendo pro sul da Bahia como um todo. Davidson só está enxergando Candeias e outros lugares. A gente vai buscar, né, que a gente precisa de Itabuna. Nós precisamos ter mais campos sintéticos na cidade, né, principalmente nesses bairros. Então, em algum desses bairros, o campo sintético vai ser, como ele nos mostrou ao prefeito, né, e me apresentou, um campo com o vestiário em frente. Então, é um conjunto. Um conjunto. Kit. Então, se a gente coloca aí agora no início uns 2 a 3 campos sintéticos dentro dos bairros, vai ser um avanço gigantesco. Mas o que o município puder fazer, né, para pelo menos deixar em condição de uso, que o da Rua de Palha, por exemplo, não tem como, muito buraco dentro do campo, ali pode ter qualquer acidente, alguém quebrar uma perna. Né? Então, colocar em condição de uso, né? Deixar o campo alinhado, fazer a demarcação, ajeitar as traves, né? Colocar a rede, arrumar a iluminação, e isso já entrega, né, à população. Isso faz uma diferença enorme, né? Já é um equipamento ali para estar em condições de uso sem colocar ninguém em risco de ter qualquer tipo de acidente. Tem campo lá no Vila Nália, não? No Vila Nália nós temos um campo, mas ali a gente vai ter que levar o secretário, né, porque na lateral do campo, na frente do campo, tem um esgoto aberto, né, que ali tem que ser feito um manilhamento, né, o correto é fazer o manilhamento e cobrir para ajeitar o campo, ou então fazer o alambrado, né, para que a bola não caia dentro do canal. Isso aí vai ser outro assunto, acho que com Almir. Porque o que tem de esgoto em lugar errado, feira do lado de esgoto, a de São Caetano, por exemplo, tá do lado de um canal que é um esgoto. Dá pra chamar de canal. Verdade. Mas é papo com o Almir, né? Almir vai responder tudo. Eu quero saber o seguinte, das ações que você já planejou, que a gente conversou aqui,
quais as que vão sair primeiro? Quais que vão começar primeiro? Agora de imediato, né, assim que a gente concluir a limpeza geral ali da área externa da vila e com a manutenção da piscina, né, e ficar ali, e a gente sentar com o prefeito, fechar, né, a parceria com o CISO, nós vamos retornar de imediato com o projeto aquático. Né? A prefeitura, ela já tem professores, não? Nós temos alguns servidores efetivos do município que são professores, mas nos nossos espaços, né, comissionado, nós contratamos aí profissionais de educação física, né, e também já conversei com a secretária de educação para alguns professores de educação física que estão nas escolas que também sejam cedidos à secretaria para dar essa aula de natação. E tem essas parcerias que você falou com as faculdades. Com as faculdades para os estagiários, porque qual é o nosso objetivo? Né? Também levar atividade laboral para os condomínios e para os bairros, né? E ali para o centro da cidade, na Beira-Rio. E aí isso ajuda com a saúde das pessoas também. Né, para que a pessoa saia do sedentarismo e faça pelo menos uma atividade laboral, né, que é algo que vai contribuir. Então a gente quer agora de início também já colocar em prática isso. Rapaz, lá no céu eu já falei, vamos botar a dança aqui, o crossfit. Eu acho que a última vez que teve alguma coisa parecida com isso foi quando o Ricardo Xavier era secretário lá antigamente no século passado, com Miguel Lima. Pois é muito tempo que a gente não... Tinha um projetinho, tinha inclusive um pessoal que ficava na Beira-Rio medindo pressão, dando orientações e tudo. A gente teve essa sugestão aí do Digão, né, que é o Rodrigo Xavier, irmão de Ricardo Xavier. Sim. Ele até me sugeriu, ele falou, Guinho, tem que ser feito os quiosques da saúde, né? Alguém era assim que era feito na época. A gente conseguiu com a Gávea um stand, com a Gávea Design. Bob sempre se ofereceu para ajudar em tudo. A gente conseguiu um stand com a Gávea, tinha um profissional que ficava medindo pressão fazendo avaliação, né, geral de todo mundo que andava ali na Beira-Rio, fazendo Cooper, e tinha as aulas de ginástica também, de manhã cedo, que eu nunca fui porque eu não acordo de manhã cedo. Mas Miguel ia para lá às 6 da manhã, começava as aulas na Praça Rio Cachoeira mesmo. Então esses programas foram importantes para Itabuna, precisamos recuperar. Né, que é importante para recuperar e ampliar e trazer novos. Então comprometimento e coragem nós temos, né, para elevar o nível do esporte Itabuna. Eu tô confiante, viu, Guinho? Nosso tempo acabou, a gente já esticou um pouco até, mas eu vou trazer Guinho aqui mais vezes, lógico, né? Até porque quando ele tiver com essas coisas andando, vai ser melhor. Hora da gente conversar de novo, né? Mas Guinho, eu queria te agradecer assim demais de você ter vindo. Um prazer enorme, o papo, né? Eu já conheci o trabalho como vereador, agora eu vou conhecer como secretário. E quero realmente te agradecer por ter vindo aqui. Eu sei que tá complicado, eu sei que tá correria, né? Mas você esteve aqui, eu agradeço, eu achei bacana a conversa. Eu agradeço, Marcelo, pelo convite, né? A você, a Morena FM, né, pela oportunidade, esse espaço de a gente conversar com a população de Itabuna, né, e região que acompanha a rádio, né, de a gente expor um pouco das nossas ideias e metas para a nossa secretaria, né, e também aquilo que nós estamos empenhados em ajudar o prefeito na condição de vice-prefeito. Né. Acredito muito nessa gestão, nos nossos secretários estão empenhados, né, em fazer o melhor. Então, fico feliz de ter esse espaço aqui, desejar que Deus abençoe a nossa cidade, o nosso povo, abraçar a todos que estão em casa ouvindo, cumprimentar até o presidente da Associação de Moradores do meu bairro, que falou que estava ouvindo aqui, é o Maelso, né? Bajulando a Elso, rapaz. A todos, a nossa assessoria que está aqui nos acompanhando, né? A todos o nosso abraço e que Deus abençoe a todos nós. Beleza, gente, vocês que estão ouvindo a gente, seja pela internet, seja aqui em Itabuna, na região, esse papo, se você chegou atrasado, ele vai estar em podcast mais tarde à noite no anchor.fm ou no site morenafm.com. E quarta-feira que vem a gente vê se traz outro secretário, né? Não sei se já é hora de trazer a Almir, não sei se ele já conseguiu ver as coisas, ou a Lívia. Acho que a Lívia seria interessante porque essa parte de saúde realmente vai ser a grande prioridade desse ano aqui. Obrigado a você que ouviu, vai daí, Paulo. Só quem lê
lê a Região sabe das notícias sem rabo preso. Só quem lê a Região tem jornalismo investigativo. Só quem lê a Região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina. Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas, todo dia na internet. aregião.com.br. Morena FM